Eu sou a professora Cristina Braga. Nós estamos mais uma vez aqui no Ceará com Literatura Viva de 2018. Estamos estudando a terceira geração do modernismo e nela a autora Clarice Lispector. A obra será estudada neste livro Perto do Coração Selvagem. E nós vamos conhecer o livro em casa. Pauline, o meu é Ávila, o meu é Milene, Paulo, Natália e Rebeca. Além de estudarem a obra Perto do Coração Selvagem, eles também vão estudar autores de Laços de Família. Os contos são Laços de Família, A Menor Mulher do Mundo, Mistérios Sem Cristóvão e Feliz Aniversário. A terceira geração do modernismo. Essa geração ela também é conhecida como a geração de 1945, a geração de 45, e foi o último momento do modernismo aqui no Brasil. Ela se estendeu de 1945 até 1980 e foi conhecida como a menos conturbada das três gerações porque ela começou justamente no ano que acabou o Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas aqui. As principais características dessa corrente foram realismo fantástico, volta ao passado, abordagem de temas humanos e sociais, influência do simbolismo e parnasianismo, inovação linguística e metalinguagem, a volta ao uso da forma poética. E os principais autores dessa corrente foram, o que a gente vai estudar com maior destaque vai ser Clarice Lispector, que vão ser 2 livros dela trabalhados nesse trabalho, Ariano Suassuna, Lídia Teles, Guimarães Rosa. Todos esses vão fazer parte dessa corrente e vão ser muito importantes até hoje na literatura brasileira, grandes nomes. Foi uma escritora e jornalista brasileira de origem judia. Foi reconhecida como uma das maiores escritoras do século XX. Nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1922. Clarice e sua família emigraram para o Brasil em 1929. Com apenas 9 anos, Lispector ficou órfã de mãe. Em 1937, muda-se para o Rio de Janeiro, indo morar na Barra da Tijuca. Em 1943, forma-se em Direito e se casa com seu amigo de turma, Maury Gurgel Valente. Neste mesmo ano, estreou na literatura com o romance Perto do Coração Selvagem. Acompanhando o marido em suas viagens, acaba tendo um filho na Suíça e outro 4 anos depois nos Estados Unidos. Em 1959, se separa de seu marido e volta para o Brasil com seus 2 filhos. E logo depois começa a trabalhar no jornal Correio da Manhã e 1 ano depois vai trabalhar no Diário da Noite, onde lança Laços de Família e Maçã no Escuro. Em 1977, lança seu último romance, A Hora da Estrela, e acaba falecendo em dezembro deste mesmo ano. Agora eu vou falar sobre a literatura de Clarice, que foi o tema que nós escolhemos. Clarice Lispector tem um estilo literário inconfundível, presente em todas as suas obras. Seus textos não apenas narram histórias, mas também apresentam a síntese e a força expressiva da poesia. Além da linguagem, outro aspecto inovador das obras de Clarice é a visão de mundo que surge em suas histórias. Mesmo tendo se iniciado como escritora em uma época em que os romancistas brasileiros estavam voltados para a literatura regionalista ou de denúncia social, Clarice enfoca em seus textos o ser humano em suas angústias e questionamentos existenciais.
Perto do Coração Selvagem foi o primeiro livro de Clarice Lispector, lançado em 1944 pela editora À Noite, onde a escritora trabalhava na época. O livro recebeu diversas críticas positivas e ganhou o prêmio Graça Aranha de melhor livro do ano em 1945. Durante todo o texto, o narrador passa da terceira para a primeira pessoa, o que faz com que se ligue a personagem Joana à própria Clarice. Ao longo do texto, notam-se várias semelhanças entre a vida da personagem Joana com a autora, como, por exemplo, as mesmas circunstâncias familiares, obstinação e resistência às convenções. Além disso, várias passagens do texto, principalmente na primeira parte do livro, assemelham-se a contos sobre a infância de Clarice. O livro é dividido em duas partes. A primeira traz capítulos alternados sobre a vida adulta e infância de Joana, e a segunda se inicia com o casamento de Joana com Otávio e trata da vida de ambos até o desfecho do livro. A história basicamente tem 10 personagens: Joana, Otávio, o pai, o tio, a tia, o professor, a mulher do professor, o homem e a mulher da voz. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Lídia. A Lídia, ela serve de contraponto à Joana na história, porque ela é um exemplo de mulher frágil, serena, dependente e adaptada à sociedade. E por isso faz com que, quando o Otávio está com a Lídia, ele se sente um macho dominante, e quando está com a Joana, ele se sente castrado. Joana é a personagem principal da história. Ao longo do texto, ela é comparada com animais, como cadela, víbora, gato selvagem, pássaro e cavalo. Ela apresenta-se ainda como substância, como pessoa em estado bruto que deve ser moldada para convenções sociais. Ela é mais natural e impulsiva do que humana. E ela também vive um mundo além do bem e do mal, ou seja, ela não é boa nem má, apenas vive a partir dos seus instintos. E pelo fato de Joana não seguir padrões e comportamentos impostos pela sociedade, ela acaba gerando muito conflito e acaba abalando muitas pessoas. Otávio é marido de Joana e ex-noivo de Lídia. Ele acaba se sentindo atraído pela liberdade e pela frieza de Joana que tinha perto dele. E ele acaba voltando para Lídia devido às dificuldades de passar no relacionamento com Joana. Além disso, ele é um advogado e ele fica tentando escrever um livro, mas não consegue devido à forte presença de Joana em sua vida. E ele acaba no final da história comparando a Joana com uma víbora devido à sua forte frieza e suas dificuldades de passar o relacionamento do lado dela. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o professor. O professor ele é logo introduzido na história quando a tia compara a Joana com uma víbora, representando uma fuga de realidade para a menina que nutre uma paixão que não é recíproca por ele. Além disso, o professor ele pode representar um pai ausente, e por isso o desejo de Joana é reprimido e é mais reforçado ainda quando a tia ela tolhe a relação de ambos. E o professor ele vai reaparecer logo no final da história quando ele foi abandonado pela mulher e ele fica doente. O homem aparece no fim da história e Joana encontra nele um segundo porto seguro, depois de romper suas relações com Otávio. Esse rapaz tem relações claramente sexuais com Joana, mas ele é retirado da história. Em Perto do Coração Selvagem, a Joana expressa, por fluxo da consciência, sua vida interior, contrapondo suas experiências na fase de menina à de adulta, ora no passado, ora no presente, segundo o seu fio condutor da memória. Na infância, ela viveu com seu pai, a quem confiava muito por meio de brincadeiras e suas incertezas infantis. Ela era sonhadora, contempladora e, inconscientemente, ela ficava provocando os adultos por meio de suas questões e opiniões. Ela construía versos também, ela tinha medo de dormir sozinha e tinha muita pena das galinhas porque achava que essas não sabiam que iam morrer. E sua mãe, que se chamava Elsa, ela morreu quando ela era muito pequena e ela só sabia sobre ela por meio de descrições que o pai dizia para ela. E seu pai também morreu cedo, logo quando ela era menina. Agora, Joana era órfã, então ela teve que morar na casa dos tios dela. Só que desde o início do convívio com os tios, ela percebeu que era uma relação muito hipócrita, porque eles eram muito severos com ela
e ainda assim fingiam que estavam felizes, estavam tristes pela perda dela, do pai dela. Então ela já começou a ficar com raiva do futuro que ela teria, porque ali ela com certeza não seria feliz. Ela, desde o início da relação com a tia, quando ela se mudou, ela percebeu que seria uma relação muito tensa, porque a tia se sentia sufocada com a presença dela ali. Então, como uma vez elas saíram para comprar, fazer compras, e Joana, como uma forma de se testar e causar espanto nas pessoas, ela decidiu roubar um livro. E quando ela roubou o livro, foi que realmente a relação dela com os tios ficou explícita, realmente viu qual era a relação dela com essa família. Tanto que a tia, desaprovando dessa ação dela ter roubado o livro, ela pediu ao marido que mandasse Joana para um colégio interno, e foi lá que Joana realmente percebeu que ela não era como as outras pessoas. Foi aí que ela viu as diferenças dela com o resto do padrão da sociedade. Essa inadaptabilidade dos lugares, constante vocação para o mal e desconhecimento de si mesma faziam parte de um processo de descobrir-se, encontrar a razão do ser de sua existência. Nesse processo surge um professor casado a qual lhe dá ouvidos, aconselhando-a na medida do possível. Ele torna seu primeiro amor adolescente, e Joana, sentindo uma certa inveja da esposa, acaba sofrendo as agruras desse primeiro amor. Desligado do internato, Joana casou-se com Otávio. Embora casado, mantinha um relacionamento amoroso com a ex-noiva Lídia, a qual engravidou. Isso seria, aparentemente, a causa da separação de Joana e Otávio, além das diferenças de temperamento, expectativa de vida e compreensão de mundo do casal. Joana sabia tudo da relação dos dois, porém abordou a situação de forma natural, sem escândalos nem dramas. No entanto, em seu interior fazia várias reflexões, como, por exemplo, o projeto de ter um filho com o marido antes de entregá-lo ao rival. Porém, isso não ocorreu, e Otávio partiu, deixando uma suposta promessa no ar de que voltaria. Depois da separação, um homem desconhecido passou a seguir Joana durante algum tempo. Certo dia, ela se vê na casa desse desconhecido, sem sequer saber o nome dele. Desejando conhecê-lo mais a fundo, com ele tem alguns encontros. E esse desconhecido, que para Joana era mais um passo para sua autoinvestigação, certo dia desaparece. No meio disso tudo, Joana acaba embarcando sozinha numa viagem que não tinha nada muito bem definido, mas na qual ela alegava que naquele momento ela tinha condições de se resgatar. O Mistério de São Cristóvão conta a história de uma família composta de um pai, uma mãe, uma avó, 3 filhos mais novos e uma filha mais velha, que numa noite de maio, após eles trabalharem, terem um dia exaustivo, eles jantam e cada um vai para os seus aposentos. Após isso, 3 mascarados, um com uma máscara de galo, outro com de touro e outro com uma máscara de demônio, decidem invadir a casa, pulando a cerca e adentrando o jardim, para pegar um jacinto, que é uma flor, para eles poderem completar a fantasia deles. Mas nisso, a menina mais velha, a filha mais velha, ela vê eles e eles se assustam com ela, achando que é uma assombração. E ela se assusta com eles 3, que estão com máscaras de demônios, de touros, de galo. E nisso, o jacinto que eles pegam se quebra e eles acabam fugindo. E ela acorda toda a família e causando um alvoroço. E ela descobre que fica com um fio de cabelo branco. Numa análise mais aprofundada, você descobre que, na verdade, essa história ela tem conotação sexual. Por quê? A casa representaria uma sociedade e a rua representaria o ambiente selvagem. E quando os 3 mascarados eles invadem o jardim ele representaria a intimidade feminina. E quando eles invadem, você descobre que os 3 mascarados eles têm uma representação para cada máscara. A do touro e a do galo representam sexualidade e fertilidade. E a do demônio representaria o pecado, a tentação. E quando eles invadem o jardim ele representaria a intimidade da mulher. E o lado da cerca para frente seria a rua, seria o ambiente selvagem. E quando eles invadem essa intimidade feminina, ela acaba se assustando, ela ganha um fio de cabelo branco. Isso representa a perda da inocência dela, ou seja, uma perda de virgindade, e isso representaria, uma conotação sexual no livro. No conto A Menor Mulher do Mundo,
conta a história de um explorador francês chamado Marcel Petrie, que encontra no coração da África uma tribo de pigmeus. E nessa tribo de pigmeus, o menor dos pigmeus, que era a menor mulher do mundo, de 45 centímetros, que vivia numa árvore e estava grávida. Quando ele faz essa descoberta, ele tira uma foto dela e espalha pelos jornais de todo o planeta, gerando várias controvérsias. Enquanto algumas pessoas estavam aterrorizadas com ela, outras queriam tê-la como uma boneca, principalmente crianças. E isso, no meio do conto, faz lembrar uma história de um orfanato de crianças, onde elas não tinham bonecas, e quando uma das meninas morreu, elas a esconderam dentro de um armário e começaram a brincar com elas, penteando os cabelos, botando para dormir, colocando de castigo, vestindo. E ao decorrer da história, o relacionamento do explorador e da menor mulher do mundo começa a amadurecer. Eles se apaixonam pelas coisas mais simples. Numa análise mais aprofundada do conto, a Clarice Lispector, ela tece uma comparação entre o amor puro e o amor possessivo, onde o amor puro se encontra numa selva entre o explorador e a menor mulher do mundo, onde eles se apaixonam pelas características mais simples. Ela se apaixona pelo cuidado dele e ele se apaixona pela beleza exótica daquela mulher. Enquanto isso, com a foto dessa menor mulher do mundo espalhada por todos os jornais, é um amor possessivo, onde as pessoas, mesmo com medo e horrorizadas com aquela mulher, elas começam a ter vontade de possuí-la como apenas um brinquedo, como uma boneca. O conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Ele foi um dos mais brutais e perturbadores contos escritos pela autora, pois ele retrata o aniversário da chamada Dona Anita, que estava fazendo seus 89 anos. Ela era uma mãe de 7 filhos e uma das suas filhas, chamada Zilda, morava com ela, preparou uma festa. Arrumou e a colocou no lugar de destaque da mesa, na cabeceira. E ela estava aguardando os seus convidados chegarem, que era a família, os netos, as noras, os filhos. Ela estava esperando eles chegarem ao final da tarde. Porém, a chegada deles foi um desastre, pois muitos queriam a faixa de família feliz e estavam fingindo a felicidade dela. Até Zilda estava fazendo a festa por uma obrigação, não estava fazendo por ela querer fazer. E assim, Dona Anita estava parada, imóvel na cadeira, observando. Não se incomodava com os gritos das crianças nem nada. Ela, no fundo, sentia desprezo pelos seres opacos, azedos e infelizes que ela criou. Sujeitos treinados só para fingir a felicidade, enquanto sofrem por dentro, sem nem mesmo perceber que eles são infelizes. Dando continuidade à festa, a neta de Dona Anita pediu para ela cortar o bolo, e ela cortou com uma brutalidade que assustou os presentes da festa. E a partir desse momento ela começou a olhar com desprezo a todas as pessoas, tanto que ela cuspiu no chão e envergonhou sua filha Zilda. E todos os presentes achavam que ela era responsável pela mãe. Foi narrado em terceira pessoa e evidencia a hipocrisia da família, ao tentar mostrar hábitos educados e fingirem a felicidade. Tanto foi a hipocrisia, por esses sentimentos falsos, que isso despertou a ira de Dona Anita. Eu vou resumir o conto Os Laços de Família. Após 2 semanas de visita, Catarina decide levar sua mãe para a estação para pegar o trem. E elas entram num táxi. E nesse táxi, Catarina e sua mãe, elas lembram de como o Antônio, marido de Catarina, não gostava da sogra, Severina, pelo fato dela sempre chamar o seu neto de magro e nervoso. Esse táxi freia e elas ficam muito coladas uma das outras. E Catarina lembra de que nunca foi tão próxima de sua mãe, só de seu pai. Chegando, o sinal da estação toca e Severina entra no trem. E elas ficam chamando uma pelo nome da outra, como quem quisesse dizer algo do tipo mãe, eu te amo, ou filha, eu te amo, mas acabam não dizendo. Sem sua mãe por perto, Catarina pensa em como é mais fácil caminhar sozinha e que ela estava se sentindo bem melhor. Ela chega em casa então, encontra o seu marido Antônio no sofá, lendo um jornal de sábado, e o seu filho no quarto.
Pela primeira vez, Catarina escuta o seu filho a chamar de mamãe e ela fica tão feliz que ela decide levá-lo para passear. E Antônio fica olhando pela janela. Então eles decidiram que à noite iam ao cinema e depois do cinema esse dia se quebraria como as rochas do arpoador. Então vamos à nossa questão do Enem. A nossa questão escolhida foi a questão 119 do Enem de 2016, prova azul. A partida de trem. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha, bem vestida e com joias, das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que for não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Praline percebeu-lhe o movimento e perguntou: "A senhora deseja trocar de lugar comigo?" Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo. Mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro, espetado no peito, passou a mão pelo broche. Seca. Ofendida. Perguntou afinal a Ângela Praline: "É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar?" A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o A. Comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. B. A anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. C. Incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. D. Constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. E. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Bem, como podemos ver, a alternativa certa para essa questão é a letra E. Nesse texto, a gente pode ver uma clara a presença marcante de elementos relacionados à velhice, como nos trechos a boca que outrora deveria ter sido cheia e sensível, ou o nariz perdido na idade, e também a clara presença da solidão da personagem no texto. Então, a partir desses aspectos, a gente pode perceber que ela é uma pessoa desconectada e relativamente invisível aos olhos que a cercam.